Imagine a seguinte história. No princípio de tudo, uma série de divindades estavam fazendo uma série de perturbações no cosmos, acabando com a paz e com o silêncio e a possibilidade de descanso de dois deuses primordiais que tinham sido os responsáveis por gerar todos eles. O primeiro deus primordial, então, decide exterminar todas essas divindades, mas a liderança delas, que é basicamente um deus capaz de controlar a magia, que é um deus de grande sabedoria, mas também muito ardiloso, consegue de alguma forma se contrapor a ele. Porém, o problema está na segunda, que quando finalmente se revolta e decide que também quer exterminar todas essas outras divindades, acaba fazendo com que esse líder que tinha antes tomado a frente meio que se acovarde. É então que surge uma outra figura divina, essa que encarna em si a perfeição de todas as divindades, que vai então fazer essa contraposição à ameaça final à existência de todos aqueles entes. Ou então, talvez ele seja apenas o deus padroeiro daquela que se torna a principal cidade da Mesopotâmia e que agora tenta fazer uma série de esforços para estabelecer o seu domínio cultural e política em toda a Mesopotâmia. Bom, maiores detalhes sobre essa história a gente vai ver no decorrer desse vídeo. Vem comigo! Olá pessoal, meu nome é Larissa e esse aqui é um canal de aleatoriedades, onde eu vou falar aqui sobre alguns estudos que eu tenho por conta própria sobre história e literatura que eu estou compartilhando com vocês. Então, hoje nós vamos falar basicamente sobre este livro aqui. No vídeo passado a gente conversou um pouquinho sobre a formação ali da Babilônia, da Mesopotâmia e das primeiras civilizações que ocuparam aquela região. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre como que era o sistema religioso e para qual propósito, para qual finalidade esse sistema foi construído. Essa curiosidade surgiu basicamente porque durante a leitura daquele livro anterior sobre a Babilônia, tinha ficado bastante evidente o poder que a religiosidade daquelas pessoas tinha de basicamente dar legitimidade, dar autoridade aos sistemas políticos e sociais que existiam naquele período, né? Nós estamos falando aqui mais ou menos de um percurso de 3.000 anos, ali no período antes de Cristo. E no decorrer desse tempo, esses sistemas políticos, religiosos, sociais, eles foram passando por uma série de mudanças. E é muito interessante a gente começar a pensar sobre como as diferentes demandas que existiam em termos políticos e sociais naquele período foram influenciando a formação e a consolidação de diferentes mitos no decorrer dessas eras, né? Se a gente for pensar, por exemplo, que nos últimos 2.000 anos a gente tem uma formação da cristandade, né, que passou por transformações bastante agudas, né, bastante sensíveis. Imagine então em torno ali de 3.000 anos, onde a comunicação era muito mais desafiadora, né, pelo menos em um território tão vasto quanto aquele que era da Mesopotâmia, e como que eles foram utilizando esse sistema esse sistema religioso como uma forma de estabelecer essa autoridade, uma forma de estabelecer uma espécie de dominação cultural e política naquela região. Eu não vou dar aqui detalhes sobre as diferentes formas, né, de construção e de constituição desses mitos, porque são muitas histórias, né? Então, quando a gente está falando de 3.000 anos e diversas tabuletas de argilas espalhadas por toda a Mesopotâmia, nós temos diversos mitos de criação da humanidade, de criação do cosmos, do universo, que diferem entre si em diversos elementos e que guardam, né, entre si algumas semelhanças, mas isso não está necessariamente cravado na pedra, né? A gente pode dizer que esses sistemas religiosos, eles eram bastante fluidos, e é sobre especificamente uma história que eu quero tratar com vocês. Nos próximos vídeos eu vou retomar um pouquinho a questão da Babilônia, porque eu acabei parando ali no momento em que Sargão toma o poder daquela região, formando o primeiro grande império. A gente vai retomar isso nos vídeos mais pra frente. Mas antes eu queria dar uma olhada sobre como que essas histórias elas foram construídas dentro do imaginário das pessoas, né, daquele período, e como que isso foi crucial para direcionar a civilização da Babilônia para aquela direção. E é muito importante a gente pensar sobre
o efeito, né, e o impacto que essas antigas civilizações tiveram em formar mais uma série de outras etapas do desenvolvimento humano, como a gente vai ver no decorrer dos próximos vídeos desse canal. Aqui é interessante que a gente pense, por exemplo, em algumas semelhanças que podem existir entre essas histórias e outros mitos fundacionais, principalmente das religiões abraâmicas, né, quando a gente pensa no cristianismo, no islamismo e no judaísmo. Aqui isso não vai ficar tão evidente, mas em outras histórias isso vai, principalmente quando eu for tratar do próximo vídeo, que a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente. Mas ainda assim, eu quero trazer aqui alguns elementos pra gente poder discutir e refletir a respeito, porque tem aqui, enfim, algumas questões que podem ser, pelo menos, fonte aí de um certo deleite para nossa curiosidade e tal, que pode ser bem interessante para provocar aí a gente alguns pensamentos, né? Bom, então vamos começar. Sem mais delongas, eu já enrolei demais. A primeira tabuinha de argila que a gente vai ter aqui acesso à tradução, feita pelo Jacinto Liz Brandão, gente, ele é brasileiro. Eu achei maravilhoso, parabéns, eu quero ser amiga dele. Ele vai então fazer uma tradução dessa primeira tabuinha, que basicamente vai trazer pra gente alguns elementos e algumas informações sobre como que a criação desse cosmos, onde existiam esses deuses, né, como é que isso foi constituído. É importante a gente frisar, por exemplo, que essas tabuletas de argila, né, que deram origem a essa história, surgiram mais ou menos ali em torno de 1849, sendo que elas foi descobertas, né, em 1849 por alguns arqueólogos britânicos, se eu não me engano. E foi no século VII a.C. que parece que elas foram redigidas. Se eu falei que estamos falando de um percurso de 3.000 anos, então nós estamos aqui pegando um consolidado desses mitos que já está bastante, enfim, né, que já passou ali por uma série de transformações, de mudanças, que já é então uma composição um pouco mais tardia. Então a gente não pode considerar que essa história que eu vou contar agora, ela reproduz tudo aquilo que foi contado no decorrer desses 3 milênios, né? Na verdade, a gente teve uma série de mudanças, existiram inúmeros mitos, e essa aqui é uma das versões, né, que a gente tem mais consolidada, que chegou nas nossas mãos mais inteira. Então é por isso que acaba sendo a principal referência quando a gente fala sobre o sistema religioso que existia naquela região da Mesopotâmia. Bom, então vamos lá. Esse livro, ele se chama Enuma Eli, aqui, sobre a epopeia da criação. O livro tá meio acabadinho porque eu risquei ele todo, mas é um ótimo livro. Então, a epopeia da criação, Enuma Eli, ela basicamente vai pegar esse título, né? Ele vai pegar aqui os primeiros trechos desse grande poema épico, né? Que é Quando no Alto. Enuma Eli significa quando no alto. E ele vai começar bem assim. Quando no alto, não nomeado o firmamento, ou seja, não nomeado o céu. Embaixo o solo, por nome também não chamado. Apsu, o primeiro gerador deles, matriz Tiamá, procriadora de todos eles, suas águas como um só se misturam, prados não enredam e junco não aglomeram. Ora, isso ficou meio confuso, né? Bom, acontece que Apsu e Tiamá, eles são esses deuses primordiais que deram origem a todas as divindades e que posteriormente vão também dar origem, de uma forma bem estranha, à própria constituição da Terra. Essas criaturas, na realidade, são meio que feitas de água. Apsu representa basicamente aquelas águas subterrâneas, né? A gente pode chamar talvez de lençóis freáticos. Basicamente a água potável, a água que corre pelos rios. Enquanto Tiamá, ela representa uma vastidão de água, geralmente representada ali pela água marina, né? Geralmente pela água salgada, mas não necessariamente precisa ser água do mar, tá? Pode ser uma grande extensão de água, como um lago, por exemplo. Então, esses dois, eles se unem e quando eles se unem, né, não existe formação de juncos, né? Não tem faixas de terra, ou seja, eles se unem integralmente. E é por meio desse cruzamento entre essas duas divindades que vão surgir, então, outras divindades, né? Vão surgir criaturas menores, digamos, mais imperfeitas ou mais incompletas, ou pelo menos essa é a impressão que a gente tem enquanto a gente vai lendo, que são o Lamu e Lahamu. Eles vão gerar outros deuses, que se chamam Anshar e Kishar. Interessante aqui que esses primeiros deuses que foram procriados ali por Apsu e Tiamá, eles em si não carregam tanto um peso
um peso tão dramático na forma como eles são construídos, né? Então aqui não é atribuídos a eles nenhum tipo de poder específico, nenhum tipo de atribuição específico. Eles parecem, assim, formas meio que de, enfim, né, de seres muito primitivos. Eles não têm um poder ou uma forma como a gente vai ver acontecendo com os deuses que vão vir mais pra frente. Parece que à medida que outros deuses vão procriando entre si, eles vão formando ali uma genealogia, não uma genealogia, mas uma linhagem que vai ficando cada vez mais refinada, até que eles vão chegar em um determinado ápice, e é esse o ponto alto da história, a gente vai chegar lá. Então, Anshar e Kishar, eles deram origem a Anu. Esse sim já começa a ter um pouco mais de elementos, poderes, vamos colocar assim. O Anu, ele então é o deus do céu. E ele acaba sendo um deus muito poderoso. E é por meio da linhagem dele que vão surgir uma série de outras divindades que também vão ter ali diversas características entre si, características fascinantes. Então, cada um vai ter um poder específico, uma capacidade de influenciar na realidade ou nas coisas de forma diferente. E Anu, então, vai ser o progenitor de um que foi um dos principais deuses e que por muito tempo foi considerado o principal deus de culto ali daquela região. É importante lembrar que nós estamos falando de uma religião, de um sistema religioso que é politeísta, ou seja, eles têm inúmeras divindades e as diferentes cidades tinham adorações específicas para esses deuses. Então, cada um tinha o seu próprio deus, que tinham ritos específicos, celebrações específicas e tudo mais. Então, o Anu, que é esse deus do céu, ele era mais ou menos ali o deus principal, o filho dele, né, o Ea. Ele era como se fosse ali o deus principal, ele que comandava todas as coisas e tal. Acontece que essas grandes divindades, elas começaram a fazer muito barulho, a fazer uma algazarra, assim. Então, eles eram super afoitos, tinham lá seus incríveis poderes, etc. E saíam fazendo um maior estardalhaço. E os deuses primordiais, Tiamat e Apsu, eles ficaram enfurecidos. Eles estavam ficando absolutamente impacientes, mas particularmente o Apsu estava, enfim, né, perdendo basicamente a cabeça. E ele tenta, então, convencer Tiamat a exterminar essas divindades. Ele faz isso com o apoio do intendente dele, que é uma outra divindade chamada Mumu. Muito engraçado os nomes. E ele, então, faz uma assembleia, né? Ele participa de uma assembleia do Mumu com o Apsu, e eles chamam Tiamat e tentam convencer ela a participar desse extermínio, né? Mas ela se recusa, né? Ela não quer participar. Ela fala, olha, por que nós que os criamos, né, que os fizemos, iremos os destruir? Isso não faz o menor sentido, né? Só porque a sua conduta é muito, enfim, é muito incômoda? Não. Sejamos tolerantes, sejamos benignos. Então a Tiamat, ela é uma mãe que perdoa, né? Uma mãe benigna. Então ela não se importa tanto quanto o Apsu com o fato de que aquelas divindades todas estão fazendo uma arruaça naquela região. Mas Mumu vira pro Apsu e fala, olha, vamos ignorar ela, vamos chegar eu e você e vamos então bolar um grande plano para poder gerar e exterminar, gerar a destruição e exterminar todos esses deuses. Mas lembra aquele deus que eu tinha falado, né, que quando foi assim evoluindo em diversos casais foram evoluindo para ter uma divindade cada vez mais elevada, que é o Ea, também conhecido como Enki. Ele era uma divindade que era responsável pela sabedoria, né? Ele era um deus da sabedoria, um deus também da ardilosidade, e ele era então o deus da magia também. Ele era capaz de formular encantamentos, fazer ali uma série de artifícios, e ele acaba desvendando e descobrindo esse plano do Apsu. Ele então conta, né, para as demais divindades, e elas ficam completamente afoitas, pensando, beleza, acabou, é isso, vamos ser todos destruídos, mas ele então fala que vai se contrapor, né, que vai ali enfrentar esse mal que o Apsu está tentando gerar. E ele começa então a bolar uma espécie de plano para enfrentar então esse primeiro grande deus primordial, que era o Apsu. Acontece que o Apsu, tudo que ele queria era dormir, né? Era descansar. Quando ele falava que de dia ele não descansava, de noite também não conseguia dormir. Então o Ea acabou, né? O Enki, ele acaba decidindo
conceder a ele aquilo que ele deseja. Ele desenvolve uma espécie de encantamento que coloca o Apsu num sono profundo. E enquanto o Apsu está dormindo, ele desata os seus tendões, ou seja, né, ele meio que imobiliza o seu corpo, né, tipo, torna ele... paralisa ele de alguma forma. E rouba a sua aura, coloca a aura do Apsu nele, né, aquela aura de divindade, e passa então a ser aquele que domina, aquele que reina sobre todas as divindades, e utiliza o cadáver do Apsu que ele matou como se fosse a base do seu santuário, né, como se fosse a nova morada dele. E é nessa morada que ele vai se unir com a sua esposa Damkina, e dele vai surgir então uma outra divindade, né, um outro deus que se chama Marduk. Pessoal, esse Marduk, ele vai se tornar então, ele vai ser basicamente como se fosse o padroeiro da Babilônia. Isso vai acontecer com o passar, né, isso vai acontecer com o passar dos séculos. A gente teve um período em que a Babilônia foi a grande, enfim, né, teve ali um grande poder e dominação, depois a Síria dominou, depois ela voltou de novo. Então a gente teve ali uma série de mudanças das estruturas de poder naquele local. E isso fez com que uma série de alterações acontecessem nesses mitos. Porque à medida, né, que esses centros de poderes eles iam mudando, essas histórias elas precisavam se adaptar àquela nova, enfim, né, a forma como aquele novo poder estava sendo estabelecido, justamente para poder legitimá-lo. A gente conversou sobre isso, inclusive, no último vídeo. E o nascimento do Marduk, então, quando a gente vai ler sobre ele, é um negócio assim, tipo, meu Deus, é um cara poderosíssimo. Então ele é o grande senhor, ele é aquele que é capaz, enfim, de ter um grande poder, de trazer um grande poder para si, de encher os corações de terror ali de todos os deuses. Ele era viril de nascença, ele tinha uma grande estatura, tinha os olhos brilhantes, ele se elevava acima de todos os outros, ele tinha 4 olhos e 4 ouvidos, e quando os lábios dele se mexiam saía fogo. É uma história assim que você olha e fica, meu Deus, né, que criatura é essa? Eu achei muito interessante que eles colocam aqui que ele era capaz de ver a totalidade, né, que ele comandava a totalidade. Isso é interessante quando a gente olha esses elementos de simbologia numérica aqui, porque ele tem 4 olhos e 4 ouvidos, e normalmente o 4 é associado com o número da totalidade, né? Então nós temos 4 elementos, por exemplo, né? Fogo, ar, terra, água, e uma série de outras características, né, da nossa realidade que indicam, né, essas 4, essa totalidade de 4. Então nós temos 4 pontos cardeais, nós temos 4 ventos assim que são referenciados não só nessa mitologia, mas em outras, né? E ele era revestido com a aura de 10 deuses, e ele carregava consigo 50 terrores, né, os 50 relâmpagos. Então ele era um deus assim de uma grande potência, de um grande poder. Acontece que o avô dele, o Anu, ele ficou tão impressionado com a superioridade, né, com a perfeição desse seu neto, que decidiu dar para ele aqueles 4 ventos que eu tinha dito mais cedo, que a gente vê também surgindo em outras mitologias. E com esses 4 ventos, o Marduk faz uma arruaça, assim, então ele sai mexendo aquele vento para todo quanto é lado e tal. E por conta disso, né, e por conta dessa perturbação, Tiamat começa a ficar incomodada. Mas ela continua tendo uma posição bastante benigna, né? Porque, na verdade, o que vai pressionar ela a fazer alguma coisa são outros deuses, né? Outras linhagens de deuses que vão se incomodar profundamente e falar, olha, agora quem não tá dormindo é a gente não tá conseguindo descansar, a gente não tá conseguindo ter as nossas noites de sono. Eles colocaram o dedo na cara dela, da própria mãe deles, e falou, olha, quando o seu consorte foi atacado, você não fez nada, você deixou ele ser morto. E a gente, você não ama? A gente tá aqui padecendo desse sofrimento terrível, você não vai fazer alguma coisa pela gente? Então Tiamat reúne ali, enfim, todo aquele clamor e fala, beleza, eu vou fazer o que vocês estão querendo, eu vou exterminar essa dinastia do Anu, né? E ela então forma um grande e tenebroso exército de 11 criaturas medonhas. Ela faz dragões com dentes agudos e mandíbulas poderosas, tira o sangue dos seus corpos e coloca veneno. Ela faz uma série de criaturas bizarras, assim, ela faz homens-peixes, bisontes, ela faz cães selvagens, homens-escorpião, então ela faz umas criaturas assim
serpentes ferozes, criaturas medonhas, horríveis. Ela faz 11 ao todo. E a gente pode pensar, né, 11, nossa, parece um número meio esquisito, né? Principalmente quando a gente pensa naquela simbologia de números que eu tinha comentado com vocês. Mas na verdade são 12, se a gente contar com ela. Lembra que eu tinha falado mais cedo que aqueles primeiros deuses que ela tinha gerado, junto com o Apsu, eram criaturas imperfeitas? Então, à medida que eles foram procriando, gerando então uma linhagem cada vez mais pura, colocamos assim, foram surgindo deuses que iam aumentando assim a sua proeminência, aumentando o seu poder e tal. Essas criaturas aqui, ela gera sozinha. Então, assim, se as criaturas que ela gerou com o Apsu já eram imperfeitas e foram se tornando cada vez mais perfeitas com o passar das próximas gerações, esses que ela tenta gerar sozinha são, então, aberrações, assim. Eles são criaturas medonhas, horrorosas. E ela pega, então, um dos deuses ali que eram conselheiros dela, né? Um dos que ela mais confiava, e dá a ele a investidura de ser como se fosse o seu general. Ela se casa com ele e dá a ele a liderança sobre aquelas divindades. Esse deus, ele se chamava Kingu, e ele vai ter um papel fundamental na criação da própria humanidade, segundo essa mitologia aqui. Então ele é exaltado, né? Ela vai falar que seja supremo, e esposo único és tu. Seja grande sua fala sobre todos eles, os Anuki, que eram esses deuses que estavam revoltados. Ela então vai dar a ele a tabuinha dos destinos. Essa tabuinha, na verdade, ela deveria ter pertencido a Anu, que era ali aquela primeira grande divindade que representava o céu. Mas ela pega essa tabuinha e dá ela para o Kingu, né? Cola no peito dele e tal. E essa tabuinha, né? Esse poder de determinar os destinos é basicamente o poder sobre a palavra, né? O poder de construir e destruir qualquer coisa com a própria palavra. E tal como aconteceu da outra vez, aquele deus, o Ea, o Enki, ele descobre os planos de Tiamat. Ele vê ali, então, aquele rebuliço que está sendo gerado e decide que alguma coisa precisa ser feita. Mas quando ele vê a monstruosidade daquele exército e da própria Tiamat, ele, fica, não, dessa vez não é comigo, não sou eu que vou fazer isso daqui. E ele, então, recorre ao seu, ele recorre ao seu bisavô, ou ao seu avô, que se chama Anshar, é o seu avô. Ele recorre a ele, então, na esperança de que o Anshar se contraponha a Tiamat, que ele faça alguma coisa. E Anshar fala, brother, eu não tenho esse poder também não. Eu também não dou conta não, você não destruiu o Apsu, por que você não faz a mesma coisa com Tiamat? E o Ea fala, olha, pelo que eu vi lá, eu também não dou conta, porque a mulher fez um trem lá muito diferente, muito esquisito. Ele pede para que o Deus Céu, então, faça alguma coisa. O Deus Céu, esse Anu, ele decide, então, ir lá ver o que tá pegando. Então, ele meio que pega ali uma arma sobrenatural do poder, como que é? Uma arma sobrenatural do poder infinito, alguma coisa assim. E ele decide ir lá ver o que tá acontecendo com Tiamat. E quando ele chega lá, ele vê aquela cena medonha, ele dá no pé também, ele fala, gente, eu também não dou conta, a gente vai ter que chamar outra pessoa, vamos ter que colocar alguém aqui pra fazer esse contraponto com Tiamat, porque nenhum de nós tem o poder necessário pra poder fazer esse contraponto. E então surge o Marduk, né? O Marduk, então, ele vai ver aquela cena, aquela situação, ele vai ser chamado para tomar essa posição, né? Para ficar nesse lugar desse Deus que vai ser aquele que vai contrapor a Tiamat. Ele então participa eles formam então uma assembleia com os deuses, onde todos eles estão se arrancando os cabelos, desesperados, porque conta para eles, né, o grande plano. E eles estão todos desesperados, pensando, pronto, agora é o fim, ninguém consegue, né? O Enki, né? Ele desistiu, ele não quer salvar a gente, que nem ele tinha feito da última vez com o Apsu. E então eles vão sugerir, né, esses deuses mais poderosos, né, eles vão sugerir que Marduk faça agora o papel do deus que vai fazer essa liderança contra o poder de Tiamat. E é muito interessante porque existe uma constelação no céu, eles constroem uma constelação no céu, e a grande prova de Marduk de que ele é capaz de fazer esse contraponto é basicamente fazer sumir, né, destruir essas estrelas todas e depois reconstruir aquela constelação toda de novo.
Eu imagino que tenha sido uma cena espetacular, maravilhosa, né? E aquilo encheu de esperança o coração de todas as pessoas que estavam ali. E eles começaram a exaltá-lo e falar, não, é você mesmo que vai dar conta de enfrentar essa mulher e todas aquelas abominações que ela criou e tal. E Marduk, então, ele é exaltado e ele é elevado à posição desse grande general que vai fazer esse contraponto, né? Que vai fazer essa oposição a Tiamat. E da mesma forma como que o reconhecimento de Kingu como uma espécie de general da Tiamat, ela concedeu a ele uma série de poderes, essas divindades reunidas concedem a Marduk uma série de poderes também, de grandes honrarias, etc. Então eles dão a ele a liderança dos deuses e o poder então de determinar aquilo que ele quiser. Então no momento que ele falar, a gente vai fazer isso, ou é assim que precisa ser, todos vão obedecer. E estabelecem que ele então é aquele que vai trazer para si a totalidade, né, do poder de comandar aquela guerra e de comandar aqueles próprios deuses, desde que ele vença a guerra. Né? Então, desde que ele consiga, né, eles dão ali a ele todo esse poder e ele vai poder ter acesso a ainda mais honrarias e ainda mais, enfim, realeza e reinos, etc., desde que ele consiga vencer essa guerra, né? Eles também concedem a ele uma série de armas, então o Anu vai dar aquela grande arma do poder infinito, não sei o que, pra ele. Ele também vai formar ali uma espécie de carro de cavalos, né? Que eram aquelas bigas que eram puxadas antigamente, no meio desses, quando existiam esses conflitos na antiguidade e tudo mais. E olha só o nome dos cavalos dele, era muito bom. Era impiedoso, inundação, alado, assassino. Esses eram os nomes dos cavalos dele. Ele também foi armado com relâmpagos, arcos, enfim, uma série de diversos poderes, sendo que o principal desses poderes que foram concedidos a ele era o poder de, olha só, causar um dilúvio. Isso é muito importante porque a gente comentou sobre a importância do dilúvio na mitologia dessas religiões da antiguidade e aqui a gente vai ver isso sendo utilizado também e nas próximas histórias que eu vou contar esse elemento também vai aparecer. Então a gente pode ver que essa questão ela é bastante marcada no sistema religioso daquele período. E então chega o momento da batalha, né? Marduk se direciona para enfrentar a Tiamat e quando ele chega diante dela, ele olha assim e fica, meu Deus, onde foi que eu amarrei meu burro, né? Porque quando ele ficou diante de Kingu, ele ficou meio que paralisado, assim, porque Kingu já era ali um deus muito poderoso. Tiamat tentou se aproveitar daquela situação para tentar atacá-lo, mas durante aquele momento de batalha, de peleja entre Marduk e Tiamat, ele consegue pegar aqueles ventos que Anu tinha dado para ele e fazer com que ele circundasse Tiamat ali de alguma forma, né? Lembrando que Tiamat era uma deusa primordial, ela era meio... Eles tinham características antropomórficas, então eles eram por vezes tratados como criaturas que se parecem com seres humanos, com braços, pernas, etc. Mas às vezes eles são descritos como criaturas que são em si aquilo que eles representam, aquele poder que eles dominam. Então em alguns momentos a Tiamat ela é representada como uma massa de água mesmo, como uma massa monstruosa de água. Então, o que o Marduk vai fazer? Ele vai pegar o dilúvio dele, que é a principal arma que ele tem, e ele vai se colocar diante de Tiamat e falar, você que era para ser a nossa protetora, né? Você que gerou a gente e que deu a Kingu essas armas, esse poder que era atributo de Anu. Você vai pagar por isso. Então ele lança ali uma espécie de ameaça contra ela. Ele então vai utilizar uma rede para prender Tiamat e vai pegar um dos seus ventos e vai tentar colocar ali na boca dela, né? Então no momento que ela tenta meio que pegar ele vai colocar aquele vento e fazer aquele vento entrar nela e não deixa ela fechar a boca, né? O objetivo dele foi colocar aquele vento e não deixar ela fechar a boca. Em seguida, ele pega o arco e a flecha, dispara pra dentro dela e rasga, gente, dilacera ela por dentro, assim. Então, em alguns momentos, é até meio confuso, assim, porque em alguns momentos ele vai tratar ela, como eu falei, com uma forma humana, mas em outros momentos ela vai parecer essa criatura meio aquosa, monstruosa, aquosa e tal. Então, é uma visão meio engraçada da gente tentar imaginar. E depois da morte dessa deusa, ele se ergue sobre o cadáver dela e se coloca ali como aquele que conseguiu, né, conquistar o grande feito de
de ser aquele que domina aquela deusa que estava ameaçando a vida de todos eles, cumprindo a promessa de que ele iria destruir, e agora que ele assim o fez, ele passa a ser a grande divindade, né? O grande Deus, o grande redentor ali daqueles deuses, e por isso toda a realeza, todas as honras começam a ser prestadas a eles. Mas antes disso, ele precisa destruir o exército de Tiamat. Então ele pega ali aqueles cavalos alados, aqueles cavalos mágicos dele e todas as armas, e então começa a caçar, né, todas essas monstruosidades e aprender a acorrentar todas elas. Kingu, ele também acaba enfrentando ele e consegue acorrentá-lo, né, consegue prendê-lo também. Beleza, então todo o mal estava agora controlado. Marduk conseguiu vencer de Tiamat, destruiu ela completamente, conseguiu aprisionar ali conseguiu aprisionar as criaturas que ela tinha gerado, conseguiu aprisionar o próprio Kingu. Então ele começa um processo de criação. Ele está agora com a tabuinha dos destinos e decide então começar uma grande criação. Primeiro ele faz o céu, né, o firmamento. E como é que ele faz isso? Ele pega o cadáver de Tiamat, parte ela no meio assim, vai descrever aqui, parte ela no meio como se ela fosse um peixe seco. E com um lado ela faz o firmamento, faz o céu, e com o outro Marduk faz a terra. Isso é interessante porque aqui vai ter uma série de descrições sobre como que esse processo de criação acontece, né? Ele coloca 2 grandes guardiões que ficam meio que nas pontas, né, desse firmamento que foi criado, meio que vigiando para que uma espécie de capinha, né, de película não deixe a água de Tiamat cair. Porque parece, pelo que eu tinha lido aqui no livro, que os antigos achavam que, da mesma forma como a gente tinha o mar, os rios, etc., esse céu, né, esse céu azul que a gente vê, ele também é água. Eles achavam que também era alguma espécie de substância aquosa e que tinha algum tipo de película, né, algum tipo de capinha que protegia dessas águas de não caírem. Isso vai ser interessante porque a gente vai ver essas menções. A água descendo do céu como se fosse a água caindo do céu, né, nessas menções ao dilúvio, como se fosse essa capinha sendo removida, né, como se fosse ela sendo retirada em diversos momentos. E ele continua então seu processo de criação. Ele faz o céu, ele faz a terra, com algumas partes de Tiamat, ele então forma as montanhas, com o rosto dela, por exemplo, das narinas, é de onde saem os rios Tigre e Eufrates, né? Lembrando que a Mesopotâmia é essa região entre esses 2 rios. Ele também vai mostrar sobre como que, enfim, outras partes do corpo dela são utilizadas para fazer cadeias de montanhas e outros elementos que constroem ali constroem a geografia da Mesopotâmia, né? Quando a gente vai ler aqui o livro do Jacinto, fica evidente como que quando você vai olhar os detalhes, né, daquilo que está sendo construído, que realmente é bastante compatível com a própria topografia da Mesopotâmia. E da mesma forma como antes, né, ele tinha demonstrado o seu poder, indicando que ele era capaz de destruir e construir uma constelação, aqui ele vai começar então esse processo de construção do cosmos, né, ou pelo menos do universo, né, da galáxia, vamos colocar assim. Então mostra que ele formando uma série de constelações que vão ser responsáveis por indicar diferentes períodos do ano. Então aqui esse ano, né, ele vai ser dividido em 12, que são representados por essas diferentes constelações. A gente vai ter também a criação do céu e a criação da lua, sendo que a fase da lua dura mais ou menos ali uns 7 dias, e ele vai mostrar aqui como que esse sol foi construído. Então é muito interessante a gente ver como que eles observaram a realidade, né, e com base nela criaram ali uma série de outros mitos, de histórias e de elementos que visavam trazer ali aspectos e elementos mais simbólicos de como que as coisas foram construídas, como que elas foram feitas e tal. Isso é interessante porque quando a gente vai ver nesse período da Babilônia, né, esses 7 séculos antes de Cristo, é interessante a gente pensar, ter em mente que na verdade eles já tinham ali um grande conhecimento, né, já tinham ali desenvolvido uma série de experimentações e de estudos bastante robustos e bastante complexos sobre astrologia. Então eles tinham ali esses sacerdotes ou esses adivinhos que analisavam, investigavam o céu e que faziam também uma série de outras formas de adivinhação e tudo mais. Nesse período já existia a ideia
de que algumas pessoas eram selecionadas pelos deuses para serem os seus interlocutores, onde eles transmitiam por meio deles uma série de, enfim, de previsões, né, de premonições sobre coisas que vão acontecer no futuro e da qual os seres humanos precisavam ser alertados de alguma forma. Eles tinham então um papel muito semelhante ao que os profetas passaram a ter ali no Antigo Testamento. Então a gente percebe que já existiam aqui alguns elementos mostrando como que esse grande Deus, né, que vai ali assumir a supremacia diante de todos esses deuses que existiam, desse panteão mesopotâmico, né, desse panteão babilônico, na verdade, esse Deus, então, ele é capaz de controlar aquilo, né, que é um elemento bastante místico e que mostra, né, pros babilônicos coisas que eles acreditam como sendo coisas de um destino, que estivesse tudo pré-determinado e que os deuses estivessem se comunicando com eles, mostrando os próximos passos, e que até que era possível, né, mudar a opinião desses deuses desde que você oferecesse, enfim, um culto apropriado, fizessem ali uma série de sacrifícios e tudo mais, para que os deuses mudassem de ideia em relação àquele destino que tinha sido dito, né, que tinha sido determinado, com aquela tabuinha dos destinos ali que era capaz de determinar, né, de criar e destruir as coisas por meio da palavra. E diante de toda essa criação, aqueles deuses ficaram deslumbrados e eles exaltaram e elevaram Marduk à posição de rei, concederam a ele uma série de gratificações, uma série de, enfim, de presentes e tal. Eles montaram, né, diversas festas, beijaram seus pés, se prostraram diante dele e dão a ele, então, essa supremacia, né? Falam pra ele, beleza, né? Então, desde hoje, sejas tu o provedor de nossa sede, tudo o que comandares, façamos nós. Então, tudo aquilo que Marduk, a partir daquele momento, determinasse, seria feito pelos deuses. Marduk, então, ele vai fazer uma espécie de réplica daquele templo, né? Daquele templo feito sobre o Apsu, a qual ele tinha sido criado, e ele faz ali uma réplica em um local que vai ser chamado de Babilônia. Isso é muito interessante, né? Ali ele vai formar meio que as bases e os fundamentos daquilo que posteriormente os próprios deuses vão se dispor a transformar em uma espécie de templo, né? Um local onde Marduk e outros deuses poderiam descansar, dormir e tal, né, que é o grande sonho, o grande desejo de todos eles. E eles então começam a fazer a construção da Babilônia. Então olha só, a Babilônia não foi feita pelos homens, ela foi feita pelos deuses. E eu quero lembrar aqui que eu tinha comentado com vocês que o Kingu, que tinha sido o general de Tiamat, ele tinha sido aprisionado, certo? Bom, ele foi aprisionado e morto. O sangue dele foi removido e com ele foi feito então os seres humanos. Os seres humanos aqui, eles vão ter basicamente dois papéis, que é o de servir aos deuses e de prestar a eles adoração. Então, esses homens são meio que divididos e dispostos ali naquela região, de forma a que cada deus tivesse ali um certo grupo de homens, as quais seriam então esses responsáveis por dar a eles todo o conforto, todas as necessidades que eles tivessem. Então, aqui a gente consegue compreender um pouquinho melhor como é que era a dinâmica da própria Babilônia, não só dela, mas de outras cidades da Mesopotâmia, né? Como eu tinha dito antes, cada deus tinha a sua cidade, né? E lá existiam esses templos. Esses templos, na verdade, eles eram complexos de diferentes tipos de habitação, né, de residências. Lá existiam, então, né, essas pessoas que eram responsáveis por fazer ali todo o cumprimento do dever de servir a esse Deus, e tinha o templo principal, né, tinha ali a residência principal, que era onde ficava a imagem daquele Deus, porque eles achavam, né, que esse Deus ele podia meio que estar presente naquelas imagens, né? Então eles adoravam a imagem como se a imagem fosse o próprio Deus, né? Então eles faziam ali uma série de oferendas de animais, de bebidas, de uma série de, enfim, né, recursos ali. Faziam sacrifícios de animais e mais uma série de outras práticas religiosas, rituais, que eram feitas pelos sacerdotes, que eram os únicos que tinham ali a permissão para entrar dentro desses templos e fazer, então, essas práticas de reverência de adoração a esses deuses. Então a gente tem aqui
essa constituição desse sistema religioso bastante complexo, bastante rico. Aqui é apenas uma das histórias, mas como eu disse, são 3.000 anos. Aqui a gente está falando do finalzinho desse período. Então, são pouquíssimos... então é um trecho muito pequeno. A gente tem, na verdade, outras histórias. A gente tem uma chamada Atrases, né, que ela é muito interessante. Ela vai dar um outro motivo para a criação da humanidade. Eles vão colocar que, na realidade, a humanidade tinha ficado muito barulhenta, da mesma forma como aqueles deuses tinham ficado, que isso estava perturbando o sono dos deuses e que esses seres humanos que tinham sido antes feitos para o trabalho, né, para livrar os deuses de ter que trabalhar, de ter que labutar, eles colocaram tudo então nas costas dos humanos. Esses humanos então estavam fazendo ali aquela arruaça, porque eles viviam muitos séculos, viviam muito tempo, eles não adoeciam e tudo mais. Então um daqueles grandes deuses decide exterminar a humanidade. Mas aí um outro deus, que a gente aqui meio que associa com Enki, ele se apieda e fala, olha, eu não acho que isso seja uma ideia, porque a gente criou eles justamente para não ter que trabalhar. Se a gente destruir eles, a gente vai ter que trabalhar. Então é melhor, na verdade, a gente fazer uma mudança aqui. A gente extermina uma boa parte, com uma grande inundação, com um dilúvio. A gente salva aqui essa família aqui em específico, mas a gente coloca uma série de limitações para a existência deles, reduz o número de anos, cria doenças para que eles tenham ali uma vida mais curta e tudo mais, e eles vão continuar então fazendo ali o trabalho sem que nós precisemos nos esforçar e trabalhar novamente, né? Isso aqui é um outro conto chamado Atruzes. Então existia uma série de diferenças, né, e mudanças na forma como aquele sistema religioso foi constituído e como que ele dava diferentes explicações para as questões que existiam naquela época e como que eles também eram utilizados para legitimar autoridades e legitimizar, né, diferentes reis e impérios que existiam naquele período. Essa parte, inclusive, é uma das que mais chamou a minha atenção. Acontece que a religião era uma parte crucial, uma parte essencial daquele povo naquele período. Então, como esse poder espiritual, ele tinha um poder de influência muito grande naquelas civilizações, como eu tinha dito, né, no vídeo anterior, foi esse poder espiritual que fez com que aqueles povos se reunissem e criassem as primeiras grandes cidades para início de conversa. Acaba que os deuses, os reis, eles se colocavam, né, os imperadores, eles se colocavam como aqueles que tinham ali um relacionamento especial com os deuses, uma conexão especial com eles. Eles eram aqueles que faziam com que a vontade dos deuses fosse executada, né? Essa era uma forma, como eu tinha dito no vídeo anterior, de estabelecer que a sua dinastia, né, a dinastia daquele rei, não fosse ser questionada, porque afinal de contas, se você ofende a esse rei, você está ofendendo também algo de ordem divina. E o que acontece, né, é que com o passar do tempo, como a Babilônia foi se estabelecendo cada vez mais como a principal e a mais, enfim, proeminente cidade, os deuses das outras cidades, que antes tinham inclusive uma proeminência maior, né, como eu tinha dito, o Enki e o Anu, eles foram considerados ali os deuses principais de outras cidades. O Enki era de Eridu e o Enki era o deus que estava relacionado, né, o Ea, estava relacionado com a magia, a sabedoria, meio que, enfim, talentos e uma série de outras propriedades mágicas. Ele, por exemplo, segundo a mitologia mais presente, né, mais proeminente naquele período em que Eridu era a principal cidade, ele que tinha sido Deus que saiu das águas e que trouxe a civilidade àqueles seres, àquela população, né? O Anu, ele também teve um papel primordial, e mais uma série de outras divindades, elas tinham ali a sua proeminência, né? Tinham ali o seu grande poderio, mas à medida que, né, outras cidades foram ganhando proeminência, aqueles deuses, eles eram meio que deixando de lado, eles eram sobrepostos pelos deuses correspondentes, né, a essas outras cidades, ao poder dessas outras cidades. Então isso fica muito claro quando a gente, por exemplo, lembra que a possibilidade de confrontar Tiamat, ela foi dada a vários desses deuses. Foi dada a Anu, a Anshar, a Ea, mas todos eles se esquivaram e falaram, olha, dessa vez eu não consigo, né? Eu não tenho poder suficiente, até que Marduk, que era o deus padroeiro, vamos colocar assim, dessa cidade da Babilônia, ele, então, é aquele que vai conseguir, que vai ser o grande, né, que vai ser o suprassumo, o grande ápice, a epítome da divindade babilônica,
das divindades mesopotâmicas. Ele então é aquele que conseguiu destruir Tiamat, que queria exterminar tudo e todos, com aquelas criaturas monstruosas e seu exército de não sei o que. Então, assim, a gente consegue perceber como que esses deuses eles vão sendo sobrepostos a figuras que vão vindo posteriormente e que vão sendo cada vez mais perfeitas e recebendo, né, nomes cada vez mais elevados, até que a gente chega a essa grande divindade que é o Marduk, que é aquele que vai controlar a todas aquelas divindades, é aquele que vai ser o grande deus da região da Mesopotâmia. E uma forma da gente deixar claro, né, deles deixarem claro que essa sobreposição acontece é nas últimas tabuinhas, né, na sexta e na sétima. Na sexta e na sétima tabuinha, o que a gente vai ter? A gente vai ter os nomes de Marduk sendo proclamados e sendo feitas, né, entregues a ele. Acontece que eles achavam que os nomes davam poder. Então, a partir do momento em que um determinado deus recebia um nome, ele recebia o poder daquele nome. Então, o Marduk, ele recebeu 50 nomes, na verdade, 52 ou 54, se você for ver, porque existe aqui uma confusão de nomes que são acádios, outros que são de origem suméria, justamente porque outros diversos povos, né, diferentes línguas se desenvolvem naquele local. Então, Marduk, ele vai receber nomes que vão associar ele a praticamente tudo, né, praticamente todos os tipos de poderes possíveis. Então ele vai ser o filho do sol, ele vai ser aquele que traz a agricultura, ele vai ser aquele que traz a chuva, ele vai ser aquele que, enfim, é capaz de fazer X ou Y. Então eles vão dando a ele nomes que representam diversos elementos ali daquela sociedade, da realidade, da subsistência deles, e também outros elementos e recursos mágicos, né, que vão associar ele à justiça e mais uma série de outros elementos de ordem, de organização daquela sociedade. Então, no momento em que Marduk recebe todos esses nomes, inclusive no final o Ea, o Enki, né, ele dá o próprio nome dele para Marduk, aí ele se torna o suprassumo, entendeu? Aí, agora que ele está revestido de todos esses nomes, agora que ele recebeu todos esses poderes, ele é então essa grande divindade. E é por isso que a gente fala que esse sistema religioso deles é uma espécie de hinotismo, né? Onde a gente tem diferentes divindades, diversas cidades, cada uma tem ali sua própria divindade. As pessoas em si têm deuses a quem eles têm uma devoção que seja pessoal, mas existe uma espécie de o Todo-Poderoso, né? Um grande rei, assim como a gente vê acontecendo em outras religiões, como na egípcia, como na mitologia grega e mais uma série de outras vertentes, né? A religião antiga dos árabes, né, que antes era politeísta, antes do islamismo dominar e tomar aquela região, a gente tem essa mesma característica, né? A gente tem um panteão de diversos deuses que tem ali características bem específicas e um grande deus que traz para si diversos elementos de poder e tudo mais. Então, é isso, pessoal. Essa é a história que eu tenho estudado aqui nessas últimas semanas. Achei ela super interessante, deu um trabalhão e também deu muito trabalho para entender, ok? Porque é uma linguagem um pouco antiga. O Jacinto, ele faz um trabalho maravilhoso de tradução, ele vai explicar aqui várias coisas, mas eu sinto que eu vou precisar reler ele mais pra frente, porque eu me bananei aqui pra entender algumas coisas. Então eu recomendo ler mais de uma vez pra conseguir entender melhor o que essas histórias estão querendo dizer pra gente, quais eram as diferentes relações que tinham entre os deuses e tal. Então é uma leitura que é desafiadora, mas é muito gostosa, é muito divertida de fazer, né? É muito engraçado também. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. No nosso próximo vídeo a gente vai falar sobre uma outra história que faz parte ali daquela mitologia, daquele sistema. E é isso, até a próxima, muito obrigada por ouvirem até aqui. Tchau, tchau.